Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ouvindo e assistindo os nossos programas. Seja bem-vindo ao canal multicanal do Dr. Rogério Almeida. E hoje, 22 de maio de 2023, a gente vai dar andamento aí a uma nova coletânea aí de programas para você, mamãe, papai de primeira viagem. É o nosso querido e amado Bebê a Bordo. E é isso aí, gente. Vamos iniciar o nosso Bebê a Bordo de hoje falando para vocês sobre um assunto muito importante. Algumas coisas que o papai e a mamãe não devem fazer com os seus bebês. Claro, a gente sabe muito bem que é muito difícil, às vezes, a gente ser pai e mamãe de primeira viagem, papai e mamãe de primeira viagem, e com certeza, no dia a dia é que a prática vai fazendo com que a gente consiga alguns bons êxitos. E é claro, a experiência é tudo. Às vezes a gente chega na vovó, chega no vovô, chega na titia, chega no titio, dá aquela perguntadinha, olha, o que eu devo fazer? Mas nada como a gente também receber alguns conselhos aí, dos que o fala aí, né? Eu, Dr. Rogério Almeida, para poder trazer para vocês algumas situações aí do dia a dia. Bom, gente, a primeira coisa, o bebezinho chegou em casa, né? E aquela experiência nova. O que a gente deve evitar? É o assunto de hoje. Primeiro, as visitas em demasia. Gente, um bebê acabou de sair agora do útero materno, ele está respirando ainda um ar diferente, algo novo para ele, que é um mundo novo, ele estava protegidinho dentro da barriga. E o que acontece? Ele vai para casa. Quando ele chega em casa, ele também precisa de um pouco de tranquilidade. É claro que a gente deve ter as visitas, porque ficam curiosos, eu queria tanto ver a carinha do bebê, tudo, mas é importante que a gente tenha também um controle muito grande da quantidade de pessoas que vão visitar esse bebê. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que não têm muita noção, né? Estão gripadas, espirrando, tossindo, aí vão visitar aquele bebezinho que não tem defesa nenhuma, que está começando ainda a adquirir a sua imunidade. Aliás, no último Bebê a Bordo a gente falou sobre aleitamento materno, que é a primeira vacina que o bebê recebe. Claro, por quê? Porque são os anticorpos da mamãe que estão passando do leite para o seu bebê, tá? E o que a gente deve fazer? Restringir as visitas? Não vai vir ninguém, que não sei o que tal. Não. Tudo que é feito com muita radicalidade transforma muito em situações desastrosas. Às vezes a gente acaba limitando algumas pessoas, a gente às vezes acaba não trazendo essas pessoas para o nosso vínculo e magoando também. Não, a gente chega e fala, olha, como ele estava dentro do hospital, tudo, a gente está indo para casa, vamos dar uma selecionadinha nas visitas. Primeiramente a gente vai chamar a vovó e vovô para poder conhecer, né, para ver esse bebezinho. Depois a gente vai chamar o titio, a titia, e a gente vai selecionando. Cada dia vem um, não tem problema. Pode vir umas 2, 3 pessoas no final de semana, mas não aquela multidão, né, porque senão vira a família busca-pé, vai tropa toda da família, 30, 40 pessoas dentro de um quarto, respirando, um tosse daqui, outro tosse de lá, outro espirra daqui, e aí contamina todo o bebê, aí o bebê fica doente, aí acaba tendo que ir para o hospital, acaba a alegria da mamãe e do papai, vira aquele estresse, aquela novela mexicana, é uma choradeira danada, e ninguém sabe quem é que foi o culpado. Então, para que a gente não possa viver e vivenciar essa situação de desespero com o bebê, é preciso que a gente tenha um bom senso. Não, olha, vamos deixar o papai e a mamãe irem para casa, né, para eles poderem vivenciar aquela nova situação. Claro, se de repente o papai e a mamãe chegar, olha, vovó, vem até aqui para dar uma ajuda, ou então aquela titia que está de idade, já que já tem experiência de várias crianças que passaram pela vida dela, né, então peraí, vamos dar uma ajudinha e tal, não tem problema. Agora a gente não vamos trazer a família inteira para dentro de casa. Por quê? Porque isso vai atrapalhar, vai causar grandes problemas para o bebê. Então, a primeira coisa, selecionar as visitas em dias. Então, vamos lá, segunda vai a vovó e o vovô, terça vai a titia e o titio, quarta vai o priminho, quinta não sei o quê. Agora, aquela criança que às vezes está doente, está espirrando, está tomando antibiótico terapia, é bom até essa criança não sair de dentro de casa. Por quê? Porque às vezes essa criança acaba indo para o ambiente onde está esse bebê e acaba contaminando ele também com vírus, porque ele não tem defesa nenhuma. A mesma coisa, às vezes, aquela vovó, aquela titia que também está gripada, resfriada. Vamos fazer de conta que a gente está em pandemia. Não vamos ficar muito
em grandes quantidades, em aglomerações, para que não prejudique a saúde desse nosso bebê. Então, o primeiro ponto está aí. Saída do bebê de casa não é para a família buscar pé para ir visitar os 30, 40 primos e tios e tias. Vamos selecionar para que não haja nenhum tipo de perigo de contaminação ao nosso bebê. Segunda coisa, a gente precisa ter alguns cuidados aí, né? Puxa vida, caramba, como é que faço para deixar meu bebê dormindo? Vou pôr ele de bruços? Vou pôr ele deitadinho, com a cabecinha para cima? Gente, sempre tem um acolchoadinho, tipo um travesseirinho fininho, que seja antialérgico, que seja também com algum tipo de estrutura que não promova a falta de ar dessa criança, tá certo? E sempre deixar a criança deitadinha com a cabeça sobre o travesseiro e nunca de barriga para baixo. Por quê? Porque a respiração dessa criança não é só pulmonar, a respiração dela é diafragmática também. O diafragma nada mais é do que um músculo que separa o tórax do abdômen e ele fica em oscilação. E aí o que acontece? Ele promove também uma ajuda à parte respiratória, já que o bebê está desenvolvendo a sua respiração. E aí o que acontece? A gente coloca ele de bruços, a gente dificulta com que a respiração desse bebê ocorra e principalmente também, às vezes o bebê mamou e ele pode acabar broncoaspirando esse leite. Aliás, um terceiro item, o bebê está mamando? Ótimo, é sempre bom mamar em posição verticalizada e nunca deitado, tá? Por quê? Porque às vezes pode escorrer leite para o ouvido, pode escorrer leite para o nariz, esse bebê ele pode broncoaspirar esse leite para o pulmão, tá certo? E isso pode causar grandes transtornos respiratórios. Então, terceiro item aí, para que a gente possa lembrar, toda vez que um bebê mama, é importante deixá-lo em uma posição vertical e é importante também que esse bebê, ele seja posto para arrotar, tá certo? E 15 minutos em cada seio materno. A gente falou no último bebê a bordo aí, pode dar uma olhadinha lá sobre aleitamento materno, vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês. Então, esse foi o terceiro item, tá certo? Muito cuidado na posição que o bebê está. Bom, quarto item que a gente deve evitar muito. Primeiro, às vezes as pessoas pegam e dão aquele monte de sabonetinhos cheirosos, cremes cheirosos, shampoos cheirosos, e às vezes o bebê acaba tendo até algum problema de dermatite seborreica, com aquela caspinha no couro cabeludo. Então a gente deve evitar ao máximo cremes e shampoos muito adocicados ou muito cheirosos. Isso pode provocar grandes problemas aí no couro cabeludo do bebê. Então o ideal é que seja um shampoo neutro, com pH neutro, tá certo? Ou então aqueles sabonetes glicerinados, principalmente o amarelo. Não o verde, não o vermelho, não o azul. Por quê? Porque pode dar alergia no bebê, tá certo? Às vezes tem alguns sabonetes também à base de camomila que produzem alergia no seu bebê e muitas vezes você não sabe. Então, na parte de higienização, que é o nosso quarto item, a gente tem que tomar muito cuidado aí com o que vai utilizar, tá bom? Outro item aí importantíssimo, fraldas. A gente faz aquele chazinho de fraldas para receber as fraldas, tudo. Gente, não é frescura, mas todo bebê que às vezes você coloca uma fralda que tenha uma estrutura, algo que seja referente ao próprio corante que está ali naquela fralda, que seja colorido, ou azul, ou rosa, ou amarelo, ou verde, esse corante com o suor da região glútea do bebê, ou da pelvis, aqui da parte da frente da pubis do bebê, isso pode acontecer o quê? Pode acontecer com que esse bebê sue nessa região, trave o corante que está lá retido naquela fralda, esse corante passa para a pele e é uma das maiores causas de dermatites em bebês na região íntima do bebê, tá certo? Tanto o menininho, o principinho, a princesinha, também pode ocorrer isso. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer, utilizar uma fralda toda branca, sem o gel, tá certo? E principalmente também, cada vez que o bebezinho fizer o totozinho, o que vocês têm que fazer? Lavar com algodão e água. É o nosso quinto item aí. Não se utilizar de lenços umedecidos, porque lenço umedecido é um dos campeões para dar alergia em bebê. Então não se deve fazer esse tipo de prática. Por quê? Porque isso pode promover uma dermatite chamada de dermatite de fraldas, que é uma descamação da pele, principalmente da epiderme aí do bebê, esse tecido que reveste a principal camada do bebê, e isso pode dar
muitas alergias aí, e às vezes a mamãe fica desesperada porque aquilo assa até a ponto de o bebê chorar demais e não conseguir aí nem mamar direito. Então, gente, quinto item, evitem as fraldas coloridas, somente fraldas brancas, e não se utilizem de lenços umedecidos. Fez xixi, algodãozinho com água. Fez totozinho, vai lá e lava, é a melhor coisa que tem. Principalmente as meninas, que têm um canal menos protegido do que os meninos, que têm um órgão diferente. O que acontece? As meninas ficam mais propensas à infecção do trato urinário. Então não se deve utilizar lenços umedecidos, e toda vez que fizer um totozinho tem que lavar, porque às vezes pode ir sujeirinha de trás para frente e contaminar o canal da uretra, e essa criança fazer um foco de infecção urinária, principalmente a menininha, tá? Gente, a gente está falando aí de foco de infecção urinária. Menina, fez totozinho, lava. Não deixem de jeito nenhum passar lenço umedecido, e nunca de trás para frente. Sempre de frente para trás, que é para não ter perigo de contaminar e levar fezes lá para frente. Mas fez totozinho, lava. O menino, eu tenho preocupação por causa da fimose. Calma, que a partir dos 2 anos e 6 meses existem pomadas que ajudam a limitar aí essa fimose que estava aparecendo. E uma das maiores causas de infecção do trato urinário em menino, que às vezes não tem sintoma de dor, é a fimose. Então o que a gente deve fazer? Pega um cotonetezinho, vai lá, molha com água do chuveiro, pega nessa região, faz a asepsia do piruzinho do bebê, tá? Do menininho, no caso, com cotonetezinho algodão, para poder liberar qualquer tipo de secreção que tem ali no início da uretra, para não causar infecção do trato urinário. Joga esse cotonetezinho fora, e não precisa fazer a prática de poder retirar a pele do bebê precocemente. Isso pode causar uma infecção muito grande, principalmente na região do prepúcio e na glande do bebê, e às vezes a criança tem que até tomar antibiótico terapia. Eu já tive uma criança aqui que uma vez foi feito isso, e essa criança teve que tomar antibiótico durante uns 10 dias para poder cicatrizar. Fora que fica muito feio, mas não se preocupem. Eu tenho que tirar a fimose antes dos 2 anos. Não, calma, tá certo? Depois de 2 anos e 6 meses, vocês fazendo essa sepsia, vai indo devagarzinho, tentando soltar a pele devagar. Não precisa ser de uma vez, que a gente não precisa circuncidar esse órgão do bebezinho, menino no caso, mas depois de 2 anos e 6 meses existe a pomadinha, tá bom? Então esse foi o 6º item aí que a gente falou sobre o que não se deve fazer com os bebês. Lembrando um pouquinho, mamãe, o que você não deve fazer para ter um leite que não compromete o seu bebê. Por quê? Porque muitas vezes a mãe faz uso de uma dieta que acaba contaminando esse leite aí com muitos conservantes, corantes, e promovendo muitas cólicas nos nossos queridíssimos e amados bebês. E o que não deve se fazer? A gente não deve fazer uso de uma alimentação gordurosa, não se deve usar refrigerantes, não se deve comer amendoim, chocolates nesse período que estiver amamentando, principalmente nos 3 ou 4 primeiros meses de vida do bebê. Não pode comer fritura, gordura, nada que possa trazer impurezas para o leite, e esse leite acabar provocando até cólicas nos bebês, tá certo? Então são alguns alimentos e produtos que a gente deve evitar. Então, repetindo, chocolate, amendoim, carne de porco, linguiça, salsicha, qualquer tipo de condimento, tipo, molhos, tipo ketchup, mostarda, também deve se evitar, tá certo? Porque pode dar cólica no bebê. E também, principalmente, os refrigerantes, tá bom? Evitem mesmo, porque pode dar muitos gases e vocês ficarem noites e noites sem dormir, porque esse bebê vai ter muita cólica e vai sofrer muito de dor. Então evitem esses tipos de produtos e esses tipos de alimento. E é claro, os embutidos também. Às vezes a pessoa vai lá, come uma mortadela, que é uma carne de porco, come às vezes uma salsicha, ou às vezes vai lá, come um presunto, algo que pode trazer aí muitas impurezas para o leite materno e provocar cólicas cada vez maiores dos nossos queridos e amados bebezinhos, tá certo? 8º, nunca deixar um bebezinho sozinho, tá certo? Eu vou deixar na cama, gente, perigosíssimo para ter traumatismos crânioencefálicos, a criança bater a cabeça, às vezes quebrar, fraturar uma clavícula, um bracinho. Por quê? Porque eles são muito sensíveis e eles são tão espertos hoje em dia que já nascem de olho aberto. Antigamente demorava 7 dias para abrir os olhos. Hoje em dia, aliás, uma coisa importantíssima, a
Falando em olhos aí, é importante que o pediatra sempre encaminhe esse bebê para fazer uma avaliaçãozinha aí no oftalmologista. Vocês podem ver aí muitas notícias aí no ano passado na mídia falando sobre o assunto de uma criança, de um filho de um apresentador que teve um tumor chamado retinoblastoma, que é um tumor no olho, tá certo? Isso pode ser muito bem identificado logo nos primeiros dias e meses de vida no bebê, com o auxílio de um colega especialista chamado de oftalmologista. Então é sempre importante que o nosso querido e amado pediatra aí, que cuida do seu filho, possa estar encaminhando este bebê para uma avaliação também de um oftalmologista, para poder ver se está tudo certo com o olhinho dessa criança, e se tiver algo de errado, já começar a fazer um tratamento, porque tudo que é detectado precocemente evolui muito melhor do que aquilo que a gente se detecta mais tardiamente, tá bom? Gente, importante, hein? Outra coisa, toma cuidado. Eu vou limpar o ouvido do meu bebê. Não tem necessidade de limpar o ouvido, porque se vocês começarem a utilizar cotonetes, que é super contraindicado aí, vocês podem aprofundar a cera e às vezes até provocar uma perfuração aí no tímpano do bebê, porque às vezes o cotonete pode provocar um processo inflamatório, uma otite às vezes externa, que é uma inflamação do ouvido, ou às vezes até uma média, e até perfurar o tímpano também. Então não se utilizem de cotonetes, não tem necessidade. Eu vou dar banho no meu bebê, ele fica batendo com a mãozinha na água, tudo. O que eu devo fazer? Coloca um algodãozinho, pelo menos para proteger o ouvidinho do bebê, e depois vocês retirem. Não vão esquecer o algodão lá dentro do ouvido do bebê, que é para não virar um corpo estranho, tá bom? Então tomem muito cuidado com tudo isso. Gente, outra situação, hein? Nosso bebezinho aí não deve se utilizar de chupetas, tá certo? Por quê? Porque a chupeta prejudica demais, às vezes, a respiração daquele bebê. Aliás, é importante que vocês utilizem sempre no narizinho dos nossos queridos e amados bebês algo que seja à base de solução fisiológica. Eu não gosto muito da lavagem nasal para bebê, que eu acho que o bebê às vezes não tem um tipo de habilidade para poder receber esse tipo de solução fisiológica e às vezes pode provocar até uma broncoaspiração. Então eu prefiro que vocês se utilizem aí de cloreto de sódio para bebês à base de spray, que é uma quantidade que já é introduzida numa quantidade normal dentro do narizinho do bebê, que vai ajudar muito, principalmente antes das mamadas, para desobstruir esse narizinho que às vezes está obstruído, por exemplo, com uma água do parto. Quando o bebê nasceu, essa água do parto foi para o narizinho dele e acabou deixando obstruído o narizinho do bebê. Então é importante aí que você possa tá não fazendo a utilização de lavagem nasal. Eu prefiro mais que seja a base de spray, tá bom? Eu acho que é mais importante, ou às vezes até em conta-gotas também, mas o spray é bem melhor, é mais recomendável aí para os nossos queridos e amados bebês. Não se utilizem de chupetas, porque isso pode provocar mais para frente um uso arbitrário aí da chupeta, um uso praticamente viciado da chupeta pela própria criança, e isso pode evitar com que a criança evite os alimentos, ela acaba não conseguindo se alimentar muito bem, porque fica aquele resíduo na boca e às vezes a criança acaba não conseguindo distinguir através do seu paladar os alimentos, e principalmente também isso pode causar acúmulo de secreção nessa região, que a partir dos 2, 3 anos pode virar uma sinusite, ou às vezes aumento das adenoides, o que pode provocar também um grau de obstrução, onde eleva o aumento dessas adenoides aí, e isso prejudica muito a respiração noturna da criança, tá certo? Então, se a gente começar a introduzir a chupeta desde pequeno, isso pode causar um vício, e a criança vai com o tempo se utilizando disso no dia a dia, tanto de manhã como à tarde, às vezes não em creche, porque em creche isso não é permitido, mas à noite chega, a primeira coisa que faz é pegar a chupeta. Então tem que evitar, tá? Criança que chupa chupeta, ela pode desenvolver na idade adulta o hábito de fumar, o hábito do tabagismo, tá certo? Porque ela sente falta de algo que estava na sua boca, e quando ela cresce, ela acaba fazendo uso do tabagismo de uma forma de suprir essa necessidade que ela tinha quando era pequena, de ter sido adaptada ao uso contínuo da chupeta. Então evitem chupetas, tá certo?
Gente, vou contar uma história para vocês aqui. Hoje em dia, modismo, todo mundo vai para a internet, vai lá, olha uma situação, vamos começar a alimentar esse bebezinho e tal, vamos colocar tudo na frente dele para ele comer, escolher os alimentos. Aí às vezes a mamãe está lá no celular, que se distrai, aí o que acontece? Muitas vezes essa criança acaba até engolindo esse alimento de uma forma desordenada, porque é uma quantidade maior, ele não tem... Às vezes a gente mesmo com adulto, a gente acaba se engasgando com as coisas. Imagina uma criança que beber. Às vezes vai colocar o alimento no olho, em vez de colocar na boca. Então tem que ser... Se for fazer esse tipo de critério para alimentar o seu bebê, você precisa estar ali do lado dele. E isso requer muito trabalho, muita observação para que não haja o risco de às vezes ele broncoaspirar. Eu conheço aqui uma mãe que me contou uma história que eu sempre conto para todas as mães. Se vocês tiverem que fazer a alimentação do bebê, façam de uma forma que seja amassada no garfo ou peneirada, tá? Eu, particularmente, como pediatra, eu não aconselho que se faça uso de alimentos sólidos, tá certo? Principalmente quando a criança é um bebê menor de 1 ano. Eu acho que a gente deve amassar no garfinho, tanto depois quando introduz o arroz, o caldinho de feijão, tudo, ou a carninha moída, mas sempre amassadinho no garfo. Nunca pegar e deixar a criança introduzir os alimentos sozinha na boca. Por quê? Porque essa criança pode, às vezes, broncoaspirar. E essa pessoa, essa mãe de um paciente meu, ela contou uma vez que um colega dela, tá certo? Deixou uma criança de 9 meses e essa criança praticamente estava com uma banana inteira na mão. E ela comeu essa banana e na hora de comer ela deixou com que a banana inteira fosse para o pulmão em vez de ir para o estômago. Essa criança broncoaspirou essa banana, ela ficou 7 dias na UTI e o que aconteceu? Foi a óbito, infelizmente. Imagine o sofrimento desse pai, o sofrimento dessa mãe por ter perdido um filho que era tão querido por algo que eles não tinham nem noção que poderia estar acontecendo. Então eu acho assim, não adianta, eu acho que não é bom a gente arriscar a vida dos nossos bebês. Eu contraindico esse tipo de situação. Se tiver alguém aí que faça, tome muito cuidado, porque tem que ser uma dieta praticamente, uma liberação bem assistida. Tá? Você tem que estar ali do lado da criança o tempo todo para poder verificar como é que ela está se alimentando. Tá? E eu acho que a criança não tem noção para sentir realmente a quantidade de alimentos que ela deve pôr na boca. Se eu falo para vocês, às vezes a gente tem engasgo em adultos, imagine um bebezinho, tá bom? Então eu pelo menos, eu não indico esse tipo de processo para se fazer aí a adequação da alimentação. Eu prefiro tudo pastoso, amassadinho no garfo, nunca bater nada em liquidificador, porque a gente perde muita vitamina, tá certo? Todas as moléculas que tem em todos os alimentos, elas acabam sendo trituradas pela própria rotatividade aí da hélice ali do liquidificador, isso vai quebrando molécula e a gente vai perdendo muita vitamina. Então nada batido no liquidificador, sempre amassadinho ou peneirado, tá bom? E é isso aí. Vamos para o 10º item que nunca a gente deve fazer. Eu sempre falo isso para vocês, fiz um vídeo só sobre isso, mas como a gente está falando do bebê a bordo, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. A vovó, o titio, a titia, eu vou dar um andador. Não. Gente, 2 países, Estados Unidos e Canadá, proibiram o uso de andadores por causa das incidências de acidentes domésticos com os nossos bebês, tá? Às vezes a criança no andador pode bater a cabeça, ter um traumatismo crânioencefálico, o papai e a mamãe tem que correr para o pronto-socorro, às vezes essa criança tem uma convulsão pelo traumatismo que teve, ou às vezes pode ter até, às vezes, um vômito, ou às vezes perder a consciência, essa criança tem que ir até para a UTI. Então não vamos deixar as nossas crianças em andador. Está desde 2013 uma lei para ser votada no Congresso que vai proibir o uso de andador e a venda de andadores para bebês. A Sociedade Brasileira de Pediatria praticamente ela não compactua com o uso de andadores. E eu também não faço nenhum tipo de orientação aos meus queridos pacientinhos, principinhos e princesinhas que se utilizem dos andadores, tá certo? Eu prefiro mais os cercadinhos, eu prefiro mais um colchãozinho no chão, e a gente precisa ficar de olho também, porque às vezes a criança ela sai desse colchãozinho, se debruça na janela, tomar muito cuidado com sofás
nas janelas, porque a criança tem a curiosidade de subir para olhar o que está acontecendo. Às vezes um passarinho está passando lá fora, a criança vai e olha, e se for uma janela pode até, né, ter uma fatalidade aí. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu sempre falo o seguinte: coloque um portãozinho nas cozinhas, porque cozinha é um local onde tem grandes acidentes domésticos com as nossas crianças, e a gente deve evitar o máximo que puder aí a utilização de andadores, não se utilizar de andadores, tá bom? Então a gente falou muita coisa aí para vocês. Essa foi a 10ª contraindicação de tudo que a gente não deve fazer para os nossos queridos e amados bebês. 11º item aí que a gente não deve fazer. Gente, uma coisa que não se deve fazer com o nosso querido e amado bebê é não acompanhar o calendário de vacinação. O bebê tem todo um histórico de vacinas, que eu já fiz um bebê a bordo também, vocês podem me dar uma olhadinha lá, mas de 0 a 1 ano e 3 meses tem que ser feito o calendário rigorosamente de vacinas. E não se deve ficar preocupado, porque às vezes esse bebê que fez a vacina, ele fica enjoadinho, pode ter uns 5, 6 dias de febre, tá certo? Febre em bebê é sempre a partir de 38, tá bom? Se utilizem sempre de um antitérmico para poder dar para o bebê, uma gotinha por quilo de peso, tá certo? Geralmente a gente já indica e prescreve isso na consulta que a gente faz, para que a mamãe não fique assustada, e nunca fazer compressa de água com gelo ou água quente no local da aplicação da vacina. Sempre compressa de água gelada, porque pode formar um calombinho, principalmente na perna, e essa vacina pode provocar também febre e dor em algumas faixas etárias. Por exemplo, às vezes aos 2 meses, às vezes aos 4, aos 6, vai depender muito do bebê, tá bom? Agora, alguma situação em que vocês vejam que essa criança não está bem, provocou uma reação alérgica muito forte, procurem um pronto atendimento para ser melhor avaliado, tá bom? E não se assustem com a cicatriz que se forma no bracinho direito. É a cicatriz da BCG, é sinal que a vacina fez efeito, tá bom? Outra coisa também, 12º item. Eu devo me assustar com a hérnia umbilical? Não, gente. Por quê? Porque a hérnia umbilical é só estética. Não tem perigo nenhum, não dói e não tem perigo, por exemplo, de encarcerar, de pegar intestinos, tá certo? Então não se deve se preocupar quanto a isso. Mas deve se preocupar, sim, quando essa hérnia for inguinal, na região da virilha. Por exemplo, se ela estiver saltada, ou então uma hérnia lá no saquinho do menininho, a hérnia testicular ou a hérnia escrotal, tá certo? Às vezes o testículo está herniado e ele provoca um aumento do volume do testículo, e isso aparece muito no escroto, no saquinho do bebê, tá? Do menininho. Então é importante também que se avalie, às vezes está endurecido, pode provocar dor. Por quê? Porque é tanto a hérnia inguinal como a hérnia testicular, também a hérnia escrotal, ela pode também provocar algum tipo de interferência aí, e às vezes até fazer um encarceramento em algum órgão da parede abdominal, tá bom? A gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, então é sempre importante que vocês estejam aí vigilantes sobre nossos queridos e amados bebezinhos. Uma coisa muito importante, o bebezinho, ele tem um estômago muito sensível, um intestino também. Então, às vezes, tem aquelas pessoas que às vezes vão em casa, aí tomam aquela cervejinha, fica um pouquinho meio alto, aí vai lá e fala, eu vou colocar o dedo, já vi isso várias vezes, hein? Na cerveja eu vou colocar na boca do bebê. Gente, é só um pouquinho, não faz mal. Alguém coloca veneno aí na boca de alguém? Não, né? Porque sabe que uma quantidade pequena, sendo bem radical no que a gente está falando, pode provocar grandes transtornos e às vezes até o mal pra gente, né? Então, o que acontece? Não, beber não é para ingerir determinados tipos de alimento, nem bebida alcoólica de jeito nenhum, tá certo? Refrigerante, pior ainda, tá certo? Tem uma quantidade de açúcar enorme, para que vai adocicar o paladar da criança sem necessidade? Aliás, gente, refrigerante é um dos grandes vilões da nossa vida. É ele que está produzindo grandes doenças por causa do excesso de açúcar e de sódio. Então, evitem o máximo que vocês puderem. E nunca coloquem esse tipo de coisa na boca de criança. Bebezinho, época de Páscoa, o bebê tem 5, 6 meses, vai lá e coloca só um pedacinho de chocolate. É um pedacinho, já vai causar grandes transtornos, que vai fazer o papai e a mamãe correr. E não aquela pessoa que colocou o pedaço de chocolate na boca da criança, do bebezinho. Então, a gente tem que ter um pouco de limite também nas atitudes e principalmente bom senso.
Então, nada de alimento ou produto que não seja indicado para o nosso bebê. Gente, bebês nenhum de 0, de 1 mês, de 2 meses, de 6 meses, de 9 meses, de 1 ano, de 2 anos, deve fazer uso de farináceo, qualquer tipo de farinha. Ah, eu tenho aquela, ah, eu tenho a outra. Não, nada, 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 nada. O máximo que pode, depois de 1 ano, é introduzir aí uma aveia, que é boa para baixar colesterol, tudo em pequenas quantidades. Mas os outros tipos de farinha, totalmente contraindicam. Tá certo? Por quê? Porque essa criança ela vai começar a ter aumento do índice de glicose, de açúcar do sangue, ela vai começar a ter um aumento de gordura, principalmente o colesterol dela pode começar a aumentar, ela vai ter aí um acúmulo de células adipócitas que podem fazer com que mais para frente ela desenvolva uma obesidade mórbida e ela não vai saber disso, porque antigamente, para se combater a desnutrição, as pessoas faziam uso de grandes quantidades de farinha, tá certo? Era mais ou menos uns 150 ml de leite para 3 colheres de sopa de farinha. Não pode, nem açúcar, tá? Porque pode dar cárie também, nenhum tipo de açúcar para beber, tá? Eu contraindico totalmente, tanto a farinha como o açúcar. Ah, mas eu vou pôr para engrossar um pouquinho. Engrossa com fruta, tá certo? Faz um mingauzinho aí de leite com banana, com aveia, com o que for, mas não coloque farinha no leite do seu filho, porque isso piora demais a vida do nosso querido e amado bebê, tá bom? Gente, esse foi o nosso bebê a bordo. E eu lembrei aí algo que é muito importante para falar para vocês também. Gente, tem muita criança aí que às vezes o papai e a mamãe, para deixar a roupinha cheirosa, é tão gostoso aquele cuidado que às vezes o papai e a mamãe tem com os bebês, mas tem que tomar muito cuidado, gente, de não se utilizar de amaciantes nas roupas dos bebês, porque isso pode provocar grandes reações alérgicas, algo de tipo dermatite de contato. Então, se utilizem de sabão de coco, tá certo? Pode sim, pode sem problema nenhum, mas não com amaciantes, porque os amaciantes são grandes causadores de reações alérgicas nos nossos bebês, principinhos e princesinhas. Outra situação também, a gente deve evitar etiquetas de roupas. Por quê? Porque às vezes as etiquetas de roupas, elas podem provocar algum tipo de alergia. Então toda roupa que ganhar, é importante que lave com aguinha quente, ou então lave com água normal mesmo, água corrente, mas procure lavar antes de utilizar. Porque às vezes as roupas, as pessoas nas lojas, elas acabam pondo a mão e contaminam com bactéria, às vezes pode contaminar com algum vírus também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Bebê é ultra sensível, tá certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado. E a gente volta aí para finalizar o nosso bebê a bordo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso bebê a bordo. A gente vai ter programas bem dinâmicos a partir de agora. E vocês vão notar algumas novidades aí, principalmente nas nossas aberturas. E logo, logo, gente, a gente vai estar separando os nossos canais. A gente vai ter um canal só de criança. A gente tem o tio Rogério chegou. Vamos ter um canal só de variedades, que vai englobar aí o Casa Prática, o Vídeo Dicas e o Acontece também. E vamos ter um canal só de área médica, que é esse aí, que vai englobar Bebê a Bordo, Bem Saúde, que vocês já conhecem, e o Vamos Falar, tá certo? É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente volta semana que vem com o nosso Casa Prática. Por favor, se inscrevam, deem o seu like, compartilhem. Não deixem de dar o like, é muito importante para nós. Visualize os nossos programas e, se Deus quiser, Ele há de querer, semana que vem a gente vai estar aqui de volta. Vivam, falem em Deus para as nossas crianças, tenham fé, vão na fé, porque tudo vai dar certo. Nada é tão desastroso assim, tá certo? A partir do momento que a gente tem saúde, que a gente tem vida para continuar a nossa vida. Muito obrigado pelo carinho de todos e a gente volta na próxima semana. É isso aí.